Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? O texto da palavra do Senhor desta noite está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 19 e 20. Enquanto os irmãos procuram, convido a todos que vão nos acompanhar pelas redes sociais que se inscreva no meu canal no YouTube e acione o sininho de notificações. O tema da palavra do Senhor desta noite: 4 escolhas que mudarão o seu destino e da sua família. 4 escolhas que mudarão o seu destino e da sua família. E, aliás, é o tema que Deus tem falado nas últimas mensagens sobre as nossas ações e as nossas famílias, os nossos familiares. Em Deuteronômio 30, a partir do versículo 19, ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora e pedimos a Tua direção, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Senhor, seja soberano em transmitir a Tua mensagem que vem do trono da graça, em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem falado conosco ao longo desse ano de 2022. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Também a nossa mensagem, a palavra que o Senhor vai nos colocar, está nos impulsionando também aquilo que Ele tem a falar conosco pela palavra profética. Nós ainda vamos dedicar o mês de dezembro a buscá-la, a revelação do texto que foi dado de Naum, do profeta Naum. Mas desde já a gente precisa entender o seguinte: mais uma vez Deus está falando conosco sobre as nossas escolhas, as nossas decisões e sobre a família. Mas dessa vez a palavra vai mostrar o quanto que as nossas escolhas, elas mudam o nosso destino e o destino das nossas famílias. A palavra, aí acabamos de ler em Deuteronômio, ele fala escolhe. Deus diz, que as nossas escolhas, elas vão redundar em bênção ou maldição. Ele propõe isso, é a proposta da vida. Aí ele dá a orientação ainda: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, então a sua família, os seus herdeiros. Escolher é fazer opção entre 2 ou mais coisas, é decidir-se, é tomar uma decisão. Você, para vir ao culto, estar se congregando, você tem que fazer uma decisão, você tem coisas para fazer. O valor que você dá a ouvir a palavra do Senhor, estar congregado, vai pesar na balança. Se ele for menor, você deixa de vir e vai fazer outra coisa, como a maioria está fazendo hoje. Ou você vem ouvir a mensagem. O que Deus tem me chamado a atenção, aquilo que eu tenho buscado entendimento, e eu comecei a conversar com o Senhor ontem sobre a palavra, mas de 2023, falei, mas como eu tenho a mensagem de hoje, eu vou esperar passar e vou me dedicar a ela mais exclusivamente. Mas Deus tem mostrado uma coisa, é que as pessoas estão fazendo escolhas sem pensar nas consequências. Está todo mundo agindo e não percebe o que está acontecendo. E infelizmente as pessoas estão fazendo assim: tem que ser do seu jeito. Se não for do seu jeito, não serve.
desde as crianças, adolescentes, jovens, o seu pensamento é o momento, é de viver hoje como se fosse o último dia de fato. Você já pensou em como as suas escolhas mudam o seu destino e mudam o destino de sua família? Se não pensou hoje, com 4 escolhas que Deus nos coloca, eu creio que vai ficar mais claro você entender o que Deus está querendo dizer com isso. Escolha entre obediência e desobediência a Deus. Escolha no sofrimento, confiar ou não em Deus. Escolha onde você passará a eternidade. E escolha entre pregar ou não para a sua família. Vamos para a primeira. Escolha entre obediência e desobediência a Deus. Adão e Eva viviam felizes no jardim do Éden, o paraíso. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Estavam na presença de Deus, estavam felizes, era um casal feliz. E Deus então faz uma auxiliadora para o homem, não é? E disse o Senhor em Gênesis 2,18: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ajudadora idônea ou auxiliadora, como traduz a revista atualizada, ou auxiliar a Bíblia de Jerusalém, ou companheira, ou companhia, a Bíblia hebraica, traduz a palavra Ezer. Ele nunca é usado, esse termo, para indicar uma posição subordinada e secundária da mulher, mas sim para se referir a alguém que está em condições de prestar auxílio. Para não deixar dúvida sobre o significado desse versículo, a palavra neged, termo traduzido porque seja idônea, significa equivalente, igual ou complementar. Então, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, então ele fez a mulher para completá-lo. E eles iam bem assim, né? Aquela que fornece aquilo que necessita. Quem que pode te ajudar? Para a gente ter um exemplo. Você vai pedir ajuda, você precisa pegar um peso. Você vai pedir ajuda para uma pessoa fraquinha, idosa, que não aguenta nem com ela, ou vai pedir para uma pessoa mais forte? Você vai pedir uma pessoa forte, então alguém capaz de ajudá-lo. Em Gênesis 2,25 ele fala assim: e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então eles estavam um casal, muito bem. O termo aqui não fala de ser mais fraco ou ser mais forte. Diz apenas que Deus então completa o homem, dando-lhe uma companheira. Mas aí o Senhor deu uma ordem para Adão, porque o diabo já estava incomodado. Eu não sei se você percebeu, mas nas fases em que uma família, um casal, eles começam a prosperar, às vezes começa a causar ciúme entre a própria família. As pessoas não ficam bem. Tem gente que pergunta: vocês estão bem? Não tá, parece que a pessoa quer ouvir que você não está, que está tudo dando errado. O diabo, ele então viu e que naturalmente conheceu esta ordem que Adão recebeu. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás, ele não pode ver o ser humano feliz. É fatal isso. O projeto dele é destruir. Na verdade, é roubar, matar e destruir. Assim, o que ele faz? Ele incentiva sutilmente Eva a pecar. Não é que ele só usa a mulher. Quando ele vê que um casal está bem, para ele destruir o casamento, ele pode usar a mulher ou pode usar o homem para pecar. E aí ele destrói. E a pessoa não entende isso. Em Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E a Eva, então, aqui no caso, ela cai na lábia e continua batendo papo com o diabo. Muita gente que gosta de conversar com o demônio. Em Gênesis 3:2-3 diz: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Muitas vezes nós deveríamos aprender que existem certas pessoas que não precisam conhecer todas as coisas que nós estamos sendo abençoadas ou abençoados, porque a gente sabe que são pessoas que têm inveja, e o diabo é assim, porque ele é invejoso. Em Gênesis 3:4-5 diz: então disse a serpente à mulher, aí começou: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele instigou-os a desobedecer. Ele instigou a mulher. Então Eva faz a escolha, e depois ela motiva o marido a fazer a mesma escolha. Gênesis 3:6 está lá: e viu. Então ele começa a fazer o quê? Ele mostra para você a vantagem. Então, o primeiro sentido, ele fala na mente, no ouvido, mas ele te mostra para que você veja a vantagem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Fizeram uma parceria. Adão e Eva fizeram suas escolhas, e agora vão começar a colher. Em Gênesis 3:13, e disse o Senhor a Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E a serpente continua enganando, levando o quê? A desobedecer. Observe que a cada ano que passa tem gente que deixa de obedecer alguma coisa. O ano passado deixou uma, esse ano outra, e assim vai indo, e não percebe o que está acontecendo. Para saber se a serpente já está enganando a sua vida, é só olhar se está morrendo o princípio da palavra do Senhor. Eles saem da presença de Deus pela desobediência. Gênesis 3:8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quantas pessoas não estão se escondendo, não é? Já não consegue mais estar enrolado, né? Não é interessante? A pandemia da Covid-19, ela potencializou algo parecido. Muitos cristãos nunca mais voltaram a estar nas congregações. Não é interessante? Quando dá o horário de estar congregado, chove, dói o pé, dói a cabeça, dá febre. Mas, se é para uma festa, não acontece nada. Tudo maravilhoso. E a gente vai levando, empurrando com uma barriga. E nós achamos que estamos obedecendo a Deus. Nós achamos que não tem problema nenhum. Só que a gente não vê que as nossas escolhas, elas vão repercutir na nossa família. Aí então a Eva já começou a colher. O parto passou a ter sofrimento. Hoje mulheres morrem no parto, não é? Gênesis 3:16, e a mulher disse, o Senhor, né? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e no meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A terra foi amaldiçoada por causa do homem, por ele ser frouxo. E dificuldade agora passa a ganhar o sustento. Quer dizer, as portas para a miséria e para um sustento insuficiente na família estão abertas. Em Gênesis 3:17 diz: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Então essa é a maior estratégia do diabo, é fazer com que você faça o contrário daquilo que Deus mandou você fazer.
Ele disse: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então essa fadiga, essa maldita trouxe o quê? A miséria, a dificuldade. O anticristo vai se valer muito disso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Gênesis 3, 23, 24 diz: o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem já não era mais digno de ser eterno. E aí começa a coisa a acontecer na sua descendência. O filho primogênito, o mais velho, mata o filho caçula. Está lá em Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E aí, para piorar, ele teve que receber um sinal para não ser morto. Gênesis 4, 15, 16 diz: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Deus. Olha que triste, o filho se retira da presença do Senhor por consequência de ações erradas, como Deus diz: eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos, isto é, a influência maligna que um pai e uma mãe, ele transfere para os filhos. Por quê? Porque ele sai da presença do Senhor e ele leva os seus filhos a isso. A sua falta de convicção, de uma fé frouxa, de uma fé vazia. Agora, Caim sai da presença do Senhor. Essa palavra sinal, ot, é marca, tal qual serão marcados aqueles que vão adorar o anticristo. E, como eu já disse isso, não se preocupem, o Brasil com certeza vai, porque ele vai manter o carnaval, vai manter as festas de alegria do brasileiro. Só tem uma marquinha para garantir. Mas o pior de tudo, que lá em Gênesis 6, fala que as filhas de Caim, porque fala as filhas dos homens da mulher, as filhas de Caim se tornaram bonitas, mas elas foram malditas, porque foi dos seus casamentos que geraram os nefilins, os gigantes. Lembre-se, as suas escolhas mudam o seu destino, mas muda da família também. Adão e Eva fizeram a escolha errada. 2. A escolha no sofrimento, confiar ou não em Deus. Aqui nós temos mais um exemplo. Como eu disse no começo da mensagem, o diabo não pode ver. Se você está bem, está todo mundo casal, a família vindo louvar o Senhor, bendizendo o seu nome santo, estão se congregando, estão ouvindo a palavra, praticando, está todo mundo feliz, Deus está abençoando o teu trabalho. O diabo já começa a ficar inquieto. Aí ele usa muitas vezes pessoas da própria família, né? Aí começa a inveja. E começa a inveja de gente no trabalho, inveja do vizinho, inveja da família. Aí começa aquele espírito de inveja. O diabo, ele não pode ver ninguém feliz. Ele tem que ver assim, ó, o casal se divorciando, o marido traindo a mulher traindo o marido, filho brigando com o pai brigando com o filho, e aquela confusão, gente não se congregando, gente voltando a fazer as coisas do mundo. Quanto pior, melhor. E está lá em Gênesis 1:5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Então Jó chamava todos os filhos, vem cá os 10. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó procurava, era o seu exemplo, seus filhos ainda estavam mais ou menos ali. O Senhor então fala para o Satanás, o invejoso. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Eu creio que hoje seria difícil, pelo menos aqui no lado ocidental, Deus achamos no Oriente ainda vai achar. Aqui vai ser difícil achar alguém assim. A Bíblia traduz assim: você observou bem a meu servo Jó? Perguntou o Senhor. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão sincero e justo, obediente a Deus e cuidadoso para não cometer pecado.
E Satanás, então, como todo invejoso, ele já desmerece o Jó. Ele fala assim, Jó 9:10 na Bíblia Viva: Jó tem razão para isso, respondeu Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, protegendo Jó e sua família de todos os males e tristezas, e fazendo dele um homem riquíssimo. Não é sem razão que Jó obedece. Então ele começou a ver que a família de Jó estava muito bem. O Senhor permite ao diabo fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem: roubar, matar e destruir. Então o diabo vai lá, Jó 1:15-17, e mata os empregados dele. Jó perde as 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Jó, ele era uma espécie de Elon Musk da sua geração, mas agora tornou-se um homem falido, quebrado, pobre. Ele perdeu tudo. Que situação às vezes na nossa vida está acontecendo isso, né? Estava batalhando, você estava bem, de repente as coisas começaram a dar errado, perdendo todas as coisas. O diabo vai então, toca nos filhos, aí toca na alma do ser humano. Jó 1:18. Jó teve que enterrar os seus 10 filhos num único dia, 7 moços e 3 moças. Você já imaginou um pai ter que ir ao cemitério para sepultar todos os 10 filhos ao mesmo dia? Os filhos foram mortos numa festa. E quando você chega para a festa, vai todo mundo. Ninguém está doente para a festa. Você já viu alguém falar: hoje eu não vou na festa porque está doendo a perna, doendo a coluna, doendo... Não, todo mundo vai. Estava todo mundo na festa bebendo e dançando. O diabo falou: maravilha, do jeitinho que eu... Você já imaginou se esse povo estivesse orando e jejuando? Aí que nada, estava todo mundo bebendo. E aí ficou fácil. O diabo então vai e mexe na saúde de Jó. 2:7-10. Não bastasse tudo que ele tinha tocado, o Jó já perdeu tudo. Perdeu os bens materiais, perdeu os empregados, perdeu os filhos. Agora ele fala: toca na saúde, Deus permite. É esse o espírito de inveja. O invejoso quer ver a desgraça. Ele quer ver você perder todas as coisas, quer ver tocar no seu filho. O Jó teve aquilo que os estudiosos chamam de elefantíase, citado em Deuteronômio 28:35 e Levítico 13:18. Jó foi para um monte de lixo. Era o seu isolamento social da época. Ele não conseguia dormir. A pele dele ficou com pus. Vermes andavam pelo seu corpo. Tal era o estado que ele estava. Ele tinha ânsia de vômito, só pensar em comida. Isso eu já experimentei quando tive bactéria na H. pylori, úlcera e gastrite. A dor era tanta que Jó tinha que morder a pele para abrir as bolhas. Não havia naquela época o Tilenol, o Valium, nem morfina ou qualquer tipo de anestesia para aliviar a dor de Jó. A carne de Jó estava apodrecendo. Nada aliviava a coceira. Eu creio que você já teve experiência de ter uma situação que não pode coçar, você tem que coçar, coça e arruína. Os olhos escuros e fundos, porque ele não conseguia dormir. É uma coisa triste, né? Isso a gente acredita que muitos já passaram. O seu corpo estava ressecado e enrugado. Ele tinha mau hálito intolerável. Respirava com dificuldade. Não tinha aparelho de inalação e nem ele podia ser entubado, porque não tinha como. A sua alma sofria de amargura. Jó ficou tão magro rapidamente que a pele colava nos ossos. A sua pele ficou escura. Ele tinha uma febre que queimava. Não havia dipirona nem paracetamol. A dor não passava. O Jó foi abandonado pelos seus amigos. E os inimigos zombavam dele. O Jó se descreve, olha que triste, como um boneco de pano agarrado pelo pescoço e mordido até ficar em pedaços. Jó provou o amargo da depressão. Só a gengiva dele ficou livre da elefantise. Só ela que ficou intacta. O Jó perdeu a paz de espírito
e vivia perturbado como se fosse um oprimido. O abrir e fechar das feridas encheu o corpo de Jó de rugas. Tudo isso está descrito no livro de Jó. Mas o diabo não estava contente. Existe o próximo passo, que aliás é um passo que ele vai dar muito no Brasil, inclusive a partir do ano que vem. Já não está bom, ele vai fazer piorar. Ele precisa abalar o casamento. Ele precisa destruir o casamento. Está lá em 2:8-9. No desespero, a mulher de Jó, não podendo mais suportar o terrível sofrimento do marido, ela aconselha o marido a buscar a morte, blasfemando contra Deus, para que ele pusesse um fim em tudo. Uma fé baseada em prosperidade, em milagres, em luxo e em conforto, em fazer as coisas que gosta, não suportaria uma provação tão dura assim. Jó está sozinho, ele perdeu o apoio dos amigos. Capítulo 2. Ele faz Bildade, Zofar e Eliú. Seus amigos o chamam de louco, de adúltero e corrupto. Jó foi acusado de ficar rico, como ficam a maioria dos políticos brasileiros, com a corrupção do dinheiro público, porque ele era um juiz. Uma espécie de, fazia parte de uma espécie de STF do seu tempo. Esmagaram Jó como um rolo compressor de tanta acusação e palavras duras, cruéis e sem misericórdia. Jó foi ao fundo do poço da sua fé. E ele se queixa com Deus. Ele fez 34 queixas diante de Deus. E ele faz ainda 18 porquês. Por quê? Jó começou a se defender daquelas pesadas acusações. Jó lamenta a miséria em que ele caiu. Está lá no capítulo 30. Mas então, numa situação dessa, todos nós temos que fazer uma escolha, e ele fez a dele. No capítulo 19, no versículo 25, é essa frase que muda o destino de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Tudo foi destruído, menos a fé em Deus. Eu já vi muita gente falando, o Jó se queixou, o Jó fez porque sim, ele se queixou como todos nós nos lamentamos e reclamamos, mas ele não perdeu a confiança. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. A única coisa que ele não perdeu foi a confiança no Senhor. A escolha do Jó mudou o destino dele e da família dele. E às vezes a gente tem que fazer isso. A sorte de Jó foi restaurada. Em 42:10 de Jó diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Deus curou Jó de sua doença. Aí então a sua família foi abençoada e pôde ajudar Jó. No versículo 11 diz, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então aí ele passa a ter o dobro de tudo. Ele passa a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. 14.000 ovelhas a $113 cada uma, $1.582.000. 6.000 camelos a $1.525,40 vai dar $9.152.000. 1.000 juntas de boi a $1.634 vai dar $1.634.000. E 1.000 jumentas a $452 dará $450.000. No total, $12.820.400. Em dinheiro, em reais, isso vai dar 69 milhões, quase 70 milhões. Para aquela época, era muito dinheiro. É uma equivalência que eles fizeram para se ter uma ideia. Para a gente ter uma ideia. Quer dizer, o Jó era realmente extremamente rico. Perdeu tudo, não perdendo a fé. Então ele é uma exceção. O Jó, Deus recompensou Jó com filhos. Está lá no versículo 15, de 42, e diz o quê? Olha, elas, falando das filhas, né? Ele teve
novamente 7 filhos e 3 filhas. Elas se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos, o que não era comum na época. Mas ele tinha tanto dinheiro que deu para deixar a herança para os filhos e para as filhas também. E elas se tornaram mulheres lindíssimas na época. Então Deus abençoou Jó com muitos anos de vida. Está lá, 16, 17, 40 e 42, capítulo está dizendo: depois do seu sofrimento e vitória, Jó ainda viveu 140 anos. Ele ainda chegou a conhecer seus netos e bisnetos, e morreu velho e feliz, depois de uma vida longa e abençoada. Então a decisão de Jó repercutiu bem. Mas nem todo mundo faz assim. Agora nós vamos ver a escolha de onde passará a eternidade. Essa é o Senhor Jesus que conta para a gente. Jesus começa dizendo sobre o tipo de vida de 2 homens. Em Lucas 16, 19 ele diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Na Bíblia Viva traduz: era uma vez um homem rico, disse Jesus, que se vestia muito bem e vivia todos os dias em prazer e luxo. Tem gente que, eu já vi, estava vendo a discussão de 2 teólogos, né? Um que acredita numa coisa, outro no outro, não acredita que é só uma historinha para boi dormir, o outro vendo, todo mundo gosta de aliviar a barra, mas vamos ver o que Jesus está ensinando. Eu acho que mais do que qualquer coisa é ver o que Jesus disse. O rico, um saduceu, ele não acreditava na vida após a morte, porque na verdade, muito cristão hoje é saduceu. Não, eu acredito na ressurreição. É só olhar o tipo de vida que ele vive. Quem acredita realmente no depois, ele procura se preservar, seguir uma vida de obediência a Deus. O sujeito vive de qualquer jeito, ele não está acreditando em nada disso. E esse aqui era o exemplo. O rico tem sido chamado de Dives, né, que se deriva de uma tradução da Septuaginta, que ela usa esse termo, especialmente depois que passou para o latim. Então eu estou falando que Dives aqui era um ímpio. E ele escolheu gastar a sua vida desfrutando da riqueza que conquistara na vida, com roupas caras, luxo, festas, glamour, tudo o que o dinheiro possibilita. Aí então Jesus fala de um homem justo, o mendigo. Jesus diz aí, versículos 20 e 21, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Lázaro, nessa época, é muito interessante saber disso, Lázaro era o 3º nome mais popular nos tempos de Jesus. Depois vinha Simão e depois José. Quer dizer, até aquela época José já fazia parte dos nomes, né? O nome de Jesus, por exemplo, era o 6º. Lázaro era justo. Ele não se corrompeu durante a vida. Ele padeceu, mas ele não mudou. Jesus, ao falar sobre migalhas de mesa, ferida no corpo e cão, né? Esses cães aí eram cães selvagens, sem dono, que eles viviam perambulando pelas ruas. Ele atinge diretamente os fariseus, porque os fariseus achavam que tudo isso provava o quê? O desfavor de Deus, que Deus não ligava para esse povo. Jesus então ensina que vai acontecer algo que todos vão experimentar, os que estão vivos. A morte chega para todos. Aí ele diz lá no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Jesus disse que o rico foi sepultado. Isso quer dizer que foi um sepultamento notável. Se tivesse televisão, teria sido transmitido pela TV, pelas redes sociais, o pessoal ia tirar foto. Ali iam umas carpideiras, que eram mulheres profissionais que choravam, né? O defunto ali eram pagas para chorar, muita pompa. Então, não fala que Lázaro teve, porque a coisa foi tão insignificante, tão feia, tão pobre, tão cheia de miséria, que nem dívida de nota foi. Mas esse aqui não. Tudo aqui, vocês imaginam, tudo de bem sepultado, aquela sepultura bonita, tudo, aquela coisa chique, um evento, foi um evento. Ele causou, usando a linguagem de hoje dos jovens, causou na época a morte dele. O detalhe é que não adiantou nada, né? Diz que esse Lázaro foi levado pelos anjos.
Os anjos que fazem esse serviço, eles não carregam o corpo de ninguém para a sepultura. Eles levam almas para o paraíso. Então Jesus está ensinando uma coisa maravilhosa. Quando morre um justo, uma justa, o que vem? Os anjos, então não vem só um, né? Os anjos vêm e levam a sua alma. O corpo, muitas vezes, está num caixãozinho sem vergonha, aquele caixãozinho que se não bobear, ele racha. Às vezes é enterrado, lá não tem nada. É uma coisa simples, sabe aquele terreno de pobre que vai 30 pessoas? Ou tem muito, não tem 10 pessoas? Aí 10 pessoas, não é aquele um que é glamuroso, bonito e cheio de pompas. Não, é uma coisa simples. Mas a diferença foi o depois. Por quê? O miserável, ele entrou na abundância, na felicidade eterna. Foi para o seio de Abraão. Na teologia judaica e no Talmud, é a representação do céu, do paraíso. Assim fica evidente que Lázaro, apesar de ser um mendigo, ele era um homem justo. Ele estava entrando em comunhão com os justos e com os santos do Antigo Testamento. Aí o Senhor Jesus fala do rico. E diz aí no versículo 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No inferno, a palavra aqui é Hades, diferentemente de Geena ou Geena, como alguns pronunciam. Não é a Geena o lugar eterno lá do fogo. Aqui ele fala do mundo invisível dos mortos. Os hebreus chamam de Sheol. Lá no Salmo 9:17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, hebraico Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então todos aqueles que estão se esquecendo de Deus vão para o inferno. É simples assim, não tem nada que confundir. O que tinha no Hades é que tinha dois lugares. Tinha um lugar que era chamado de seio de Abraão, e o outro de inferno. No meio, como Jesus, eu vou mostrar aqui, Jesus fala que tinha um abismo, porque no versículo 26 ele diz: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então essa palavra, esse abismo, Camacho, ele quer dizer um intervalo, intransponível, né? Uma coisa profunda. Havia uma profunda separação, não tem como chegar. Esse lugar, depois, eu vou mostrar depois, em Efésios, fala que Cristo, quando ressuscitou, levou esse lugar para o seio de Abraão, o paraíso, aonde Paulo foi arrebatado depois. Então, aqui ainda não estava, porque Jesus não havia ressuscitado. Então ele mostra claramente que um foi para o céu e o outro não. Lázaro, a palavra Lázaros, vem do hebraico Eleazar, significa Deus ajudou, Deus consola. Então em Efésios 4, 8, 10 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então Cristo leva todo esse povo, todos os santos, os justos que morreram antes dele, leva para lá, para onde vai hoje aquele que morre no Senhor. Mesmo nessa situação, olha que interessante, o rico mostra toda a arrogância típica dos ricos, gosta de mandar e quer interferir, porque esse é o detalhe. Hoje nas igrejas ricas, os pastores basicamente pregam aquilo que agrada os ricos, e não pregam mais aquilo que desagrada, porque eles gostam de mandar. E aqui a gente vê que esse rico tentou mandar até em Abraão. Ele fala lá, olha, e clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, olha que falsidade, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chama. Peraí, manda! Ele estava acostumado a falar assim, quer dizer, nem no inferno o sujeito se arrependeu. Então Abraão lembra ao rico a escolha que eles e Lázaro fizeram, e que mudaram o destino de cada um. Em 16:25 ele fala assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males.
e agora este é consolado e tu atormentado. A coisa inverteu. A morte colocou fim no sofrimento do pobre Lázaro, mas a morte também colocou fim na felicidade terrena do rico. O rico viveu hoje como se fosse o último dia, mas nunca se preocupou com o primeiro dia do outro lado, e parece que a coisa não foi nada boa. A morte, claro que quando Jesus fala de língua, de espírito, ele está usando simbologia para mostrar que a coisa lá é complicada. E eu não tenho curiosidade de perguntar para o senhor, como é que é o inferno? Não faço questão nenhuma, eu não quero saber de nada de inferno, eu só me falo da Nova Jerusalém. A morte possibilitou a Lázaro entrar na felicidade eterna, porque ele escolheu ser justo, mesmo vivendo na miséria e sofrendo de uma doença grave que o levou à morte. Ele nem condição de tratamento teve, não tinha SUS lá. A morte possibilitou ao rico entender que o assunto é sério demais. Onde você passará a eternidade? E aí o rico se preocupa com sua família. Está lá, Lucas 16, 27, 28. Observe que todos os textos últimos que Deus tem falado, Ele tem falado da nossa família. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, na casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Aí ele lembrou da família. E Abraão informa que a escolha do rico mudou o destino dele e da família dele também. Ele fala isso lá em 29, 31. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, a escritura. Ouçam-nos. Como judeus, eles iam na sinagoga, iam no culto. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, quer dizer, se não ouvem a palavra, a pregação, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Em outras palavras, você veio para o inferno e provavelmente os seus irmãos também vão vir para cá. O rico escolheu apenas a família, dar o luxo, o conforto, as festas e os encontros. Priorizaram viver em família. Nada errado. O problema é que ele se esqueceu de que a vida passa. Ele foi para o inferno e os irmãos dele provavelmente foram aí. O rico fez a escolha errada, Lázaro, o pobre, o mendigo, fez a escolha certa. E por último, a escolha de pregar ou não para a família. Vamos mais uma vez em Lucas. Agora nós vamos pegar na história da igreja primitiva. Lucas começa no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ensinando, primeira coisa que ele vai ensinar aqui, que ninguém vai para o céu por ser bondoso, caridoso, embora isso tenha valor diante de Deus. Em Atos 10, 1, 2, ele fala assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Quer dizer, até a casa era assim. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha, o sujeito era temente a Deus, era piedoso, dava muitas esmolas ao povo, orava muito, mas não era salvo. Cornélio, então, era um centurião, um oficial que comandava 100 soldados no exército romano. Ele era um gentil. É o primeiro gentil que vai ser salvo, né? Então, por isso que fala que Pedro abre as chaves do reino para o gentil. Ele abriu primeiro para os judeus, em Atos 2, agora para o gentil, e depois os gentios serão o ministério de Paulo. Aí às 15 horas aparece um anjo para ele, porque ele orava muito, o sujeito, ele estava orando em jejum. Aí, gente, oração em jejum, não tem jeito. E ele estava assim. Atos 10:4 diz assim, ele fala então, o anjo fala para ele, o qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Ele pergunta para o anjo. E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então Deus viu que ele ajudava as pessoas que precisavam. Isso tem valor diante de Deus. E viu que ele orava. Então Deus se compadeceu e viu. Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa assim, assado, mas falta a ele a salvação. Então Deus manda um anjo lá. O que o anjo foi fazer? Ele fala assim, agora, no versículo 5, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então Deus manda chamar quem?
Pedro era uma espécie de pastor da época, ele era o apóstolo, até esse momento, ele era o apóstolo principal, ele era a pessoa que estava responsável pela igreja. Depois ela vai crescer, e aí o Tiago, o meio-irmão de Jesus, aqui vai assumir o comando, junto, depois João e Pedro fica em terceiro. O que ele fala? Vai lá e manda trazer o homem de Deus. Então Deus sabia que precisava salvá-lo. Poxa, esse homem, olha, ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele levava a família dele a ser temente a Deus, ele dava muita esmola para o povo, ele orava muito, mas não era salvo, porque a salvação não é por obras. Aí então ele obedece ao anjo, ele pega um soldado, 2 servos dele, vai lá buscar o Pedro. Busca o homem de Deus aqui. 10:22. E eles disseram, chegaram lá, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, os empregados davam testemunho dele, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, até os judeus respeitavam o testemunho desse gentil, o que é raro, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Então mandaram chamar um homem que vai falar a palavra de Deus. Não quero gente aqui que vem me paparicar, porque eu sou autoridade. Nos nossos dias todo mundo ia dizer, eis que Deus é contigo, e que você vai prosperar. Eles não queriam isso. Quando o apóstolo Pedro chega, Cornélio fala com ele então, Atos 10, 32. E disse Cornélio, olha só, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9, às 3 da tarde. 4 dias orando e jejuando. Gente, não tem como atingir o céu, meu Deus. Oração e jejum, meu Deus. Não tem como. Deus mandou o anjo, porque esse homem era um homem, só faltava ser salvo. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então ele já estava fazendo já a riqueza dele no céu. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que é o nome, na época dele era o nome mais popular que tinha. De cada 10, eu acho que 7 chamava Simão. O que tem por sobrenome Pedro, que Jesus deu o sobrenome de Pedro. E este está hospedado em casa de Simão, de outro Simão, Simão, não era demais Simão. O curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Então ele mandou buscar o homem de Deus. O Cornélio fez a sua escolha. No 33 diz, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de ti para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Quer dizer, o Cornélio, ele não quis ouvir uma profecia de sucesso. O Cornélio, ele não quis ouvir uma pregação que ele gostasse. O Cornélio, ele não quis ouvir um evangelho de prosperidade. O Cornélio não quis ouvir nada que não fosse de Deus. Ele queria o que Deus mandou você falar, fale. Por isso que Cornélio era chamado e escolhido. Então o apóstolo Pedro faz a pregação. Aí então Pedro começa a falar, 34, 38. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção. Se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é filho, se é bonito, se é velho, se é novo, não. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então ele se agrada de gente assim, quem tem temor a ele e faz o que é justo. Então vocês imaginam como é que Deus está olhando para o Brasil atualmente. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Aí Pedro começa, este é o Senhor de todos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Cornélio esperou o apóstolo Pedro. Como eu disse, era uma espécie do pastor ali. E ele reuniu quem? Olha lá o que ele diz em Atos 10, 24. Quando ele mandou chamar o Pedro, ele sabia da importância, porque ele queria ouvir Deus. O que ele fez? Olha, Atos 10, 24, olha o que Lucas diz. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Então, ele já preparou todo mundo. Vocês vão ouvir também. Nós estamos trazendo o homem de Deus aí. Ele vai vir falar.
Então ele reuniu ele aqui. Os parentes, tios, primos, sobrinhos, irmãos, olha o que tinha. Os amigos mais chegados. Ele fez a escolha dele, e mais, ele trouxe a família. Não, não, não. O homem de Deus vai vir aqui, não vai pregar só para mim, não. Todo mundo vai ouvir o homem de Deus aqui. Deus honrou a fé e a obediência. Tinha que honrar, né? Olha o que diz Atos 10, 44, 46. Aí a gente entende como que o Espírito Santo faz. E dizendo Pedro ainda essas palavras, ele nem terminou de pregar. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Cada um da sua família foi abençoado, foi batizado com o Espírito Santo. Não estava ninguém dançando, não tinha louvor, não tinha música. Estavam ouvindo a mensagem da palavra de Deus, porque Cornélio queria o que vem de Deus. Ele não queria que o homem badalasse ele, porque ele é autoridade. Ele era autoridade, ele tinha empregado, ele era um homem de dinheiro. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora, o Espírito Santo que desceu em Atos 2, lá nos judeus, era tudo judeu, né? Maria, os apóstolos, os filhos dela, os irmãos de Jesus, todos os 120, agora está descendo sobre os gentios. E era um homem de posses, não era um pobre, era um homem rico. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. No mesmo dia aceitaram Jesus como seu Senhor e foram todos batizados. A escolha de Cornélio mudou o destino dele, da família e dos amigos dele. Então nós vimos que Adão e Eva fizeram escolhas. Prejudicaram a família e prejudicou todo mundo. O rico e Lázaro fizeram suas escolhas. Jó fez a sua escolha. E agora nós vimos a família de Cornélio. Só para sua curiosidade, provavelmente você não viu um cálculo desse, eu nunca tinha visto. Para você nascer, nós tivemos que ter 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tataravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 eneavós, falando de 12 gerações, e dos 2048 decavós. Vocês já imaginaram, dessa geração toda, queira Deus, né? Que dos nossos ancestrais, muitos se converteram, de alguma forma conheceram o Evangelho, tiveram a oportunidade com Jesus, porque Ele vai julgar todos. E no dia da ressurreição, você encontrar ancestrais seu, ele orar, o meu tataraneto aqui. De repente, sabe, eu sei que se você tem a intenção, imagino, não sei se todo mundo aceitou logo de cara, mas como o Cornélio queria que todo mundo escutasse, todo mundo ouviu. Às vezes não dá para a gente agradar todo mundo, mas você tem que pensar na tua família. É assim, se ele não gostar de você ou ela, mas ele for salvo, o seu trabalho foi feito. Então muitas vezes a nossa coragem, o que a gente precisa pedir ao Espírito Santo é a coragem, a ousadia e a sabedoria para falar com os familiares, para levá-los a Cristo. Então assim, se você só agrada a família, veja bem, aqui você ouviu 4 escolhas, você viu como agiu cada um. Deus mostra na sua palavra que Ele honra a todos. Se você se considera muito distante, que é duro você olhar Jó tinha um nível espiritual muito difícil. Mas olha o Cornélio era um gentil, ele era ímpio. Mas, de tudo que ele havia ouvido, coisas já estavam no seu coração. E aí o homem entra em jejum, 4 dias, oração e jejum, não tem como, né? Vai aparecer anjo mesmo. E Deus honrou a fé dele, salvou ele, a família dele e os amigos íntimos. Que coisa maravilhosa. Mas é assim, então há um preço. Você sabe por que o diabo está tirando as pessoas da oração? É Ministério de Intercessão, é Rede Nacional de Oração, oração na igreja. Porque se você orar, vai converter a família. Se você não orar, não. Não, vai passear.
Deixa todo mundo passeando. Está todo mundo passeando. Só não venham orar. Por favor, não orem. Porque se orar, Deus vai ter que responder. Leva todo mundo para passear, faz churrasco, faz festa mesmo, bebam todo mundo, não está ninguém vendo. Mas não orem. Não orem pela família, porque se orar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, vai batizar com o Espírito Santo e vai mandar para o céu. Então, meus irmãos, você entende por que é que está difícil a gente ter um grupo bom que ore pelas famílias? E cada vez mais vai ficar difícil. Então assim, esse é o desafio. Se você for como Cornélio, você tem que pagar o preço. Muitas vezes até sozinho. Porque se você chamar a sua família para orar e jejuar, provavelmente não virá ninguém. Todo mundo vai estar ocupado. Mas se você chamar para um churrascão, aquela garrafa correndo, não vai faltar ninguém, hein? Deus amado, Pai eterno, está entregue a Tua palavra, que o Senhor esteja falando ao coração de cada pessoa, nas redes sociais, aqui na congregação, aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, que o Senhor desperte-os para essa mensagem que o Senhor tem batido demais e falado, para nós orarmos, evangelizarmos e intercedermos pelos nossos familiares. Em nome de Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém, igreja.